Eu me ocupei em pensar uma história capaz de rivalizar com as que haviam nos entusiasmado a escrever as nossas, que fosse capaz de evocar os medos misteriosos da nossa natureza e incutir um horror arrepiante, capaz de fazer o leitor tremer de medo ao olhar em volta, de lhe gelar o sangue, de disparar o seu coração. Essa citação pertence à autora Mary Shelley e a obra em questão é Frankenstein. E hoje no canal Gerando Raízes nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do trabalho com literatura em sala de aula. Quando a gente pensa no trabalho com a literatura em sala de aula, é importante ter em mente que é preciso analisar o objeto literário a partir de duas perspectivas, enquanto um objeto histórico-social e enquanto um objeto estético. Como objeto histórico-social, a obra ela é fruto e produto de um determinado tempo e de uma determinada sociedade. E aí entra em cena a figura do autor que, antenado com os problemas da sua época, busca dialogar e questionar os seus leitores a respeito desses problemas. Então a gente pode dizer que a obra traz como reflexão os medos, os anseios, as dúvidas, os dilemas de uma determinada época. Como objeto de comunicação, ela traz uma ponte entre as reflexões propostas pelo autor e o público leitor que vai compartilhar dessas reflexões, assumindo uma postura de partidarismo pela obra ou mesmo negando, criticando e discordando da posição desse autor. Mas como um objeto histórico, então, é importante a gente pensar que, para o leitor moderno, a obra literária do passado, a cultura do passado, representa um patrimônio muito importante porque ela é capaz de trazer para a nossa realidade toda a questão dos anseios, das problemáticas, das discussões teóricas, filosóficas que alimentaram a sociedade humana ao longo dos séculos. Então nós estamos falando de um patrimônio, de uma herança cultural que é riquíssima. Ler a literatura do passado é trazer para a sala de aula, para o aluno, a possibilidade de refletir sobre a condição humana. Quem é o homem? Como nós chegamos à sociedade em que estamos? O que é o nosso passado? O que nós devemos a essa herança cultural? E de um outro lado, a obra também é um objeto estético. Como objeto estético, nós vamos pensar que ela é um texto singular. A obra é formada por um conjunto de camadas textuais que produzem significações que extrapolam a nossa comunicação imediata. Então, como objeto estético, nós vamos dizer que essa obra, esse texto, ele é trabalhado nas suas diferentes camadas, né? Estamos falando aqui de camadas fonéticas, rítmicas, morfossintáticas, lógicas, que constroem um texto que por si só já é singular. Então, quando a gente trabalha com literatura, mais importante de se questionar o que nós estamos lendo, o que o autor escreveu, a pergunta tem que ser: como o autor escreveu? Que estrutura é essa que ele nos passa? Então, essa estrutura singular, que nós chamamos de obra literária, é um conjunto de camadas textuais que geram significados múltiplos. Então, nós vamos pensar que em literatura não existe só uma verdade, existem interpretações possíveis, porque a obra é multissignificativa. Eu vou tirar do texto literário uma interpretação, uma significação de acordo com a minha leitura de mundo, com a minha cultura, com as minhas emoções no momento da leitura. Por isso mesmo, a literatura e a arte em geral ela é tão rica, porque a partir dessa estrutura
construída, que é o objeto estético, o autor entrega para o seu público um enigma a ser solucionado. Então nós vamos pensar que a obra é um desafio de leitura para o leitor. A obra propõe enigmas, charadas, mistérios que têm que ser interpretados ao longo da sua leitura. E aí, como um objeto estético, quanto mais demorada for a minha leitura, quanto mais tempo eu gastar nessa leitura analítica, interpretativa do texto, mais tempo eu tenho para apreciar o material estético. Então, em literatura, nada precisa ser rápido. Tudo pode ser feito de forma muito lenta. Quanto mais tempo eu gasto lendo um texto, mais eu tenho acesso à possibilidade de tirar um prazer estético daquela leitura. Então, para nós, o trabalho com literatura em sala de aula é extremamente rico, porque, além de trazer para o aluno a possibilidade de conhecer outras culturas, outras nacionalidades, outras sociedades de outros tempos e se deparar com lógicas, formas de pensamento, ideologias, valores sociais que muitas vezes não são mais os nossos, é uma forma de enriquecimento cultural, social e até, em certo termo, político para esse aluno. Do outro lado, como fenômeno estético, como um fenômeno artístico, a obra tem esse sentido de propiciar ao seu leitor um prazer de leitura, que é o prazer da descoberta da significação, de você compreender que estrutura é essa que o autor modelou ali no seu texto. Como essas camadas textuais, como essa estrutura singular chamada obra literária vai interrogar, questionar esse leitor a respeito dessas interpretações possíveis. E aí, em literatura, é o que nós chamamos de quebra do horizonte de expectativa. O leitor vai se sentir desafiado pela leitura da obra, por quê? Porque a obra vai estar sempre um passo à frente. O leitor tem um horizonte de expectativa, muitas vezes previsível. Ele já tem questões lógicas, valores, posicionamentos críticos, já embutidos aí no seu ser. Quando ele se depara com o texto literário, a obra vai tirar esse leitor da zona de conforto. Ela vai obrigá-lo a repensar a organização textual, a estrutura lógica ali daquele texto e, a partir disso, tirar dele as possíveis significações. O aluno, o leitor em geral, ele tem expectativas, ele tem já um posicionamento crítico, ideológico, uma visão de mundo consolidada. A obra vai interrogá-lo, a obra vai trazer a possibilidade de uma reflexão e de um questionamento dialético aí a respeito de verdades estabelecidas. Eu, leitor, posso comungar com a visão de um autor ou posso discordar dessa visão. Esse é o meu papel enquanto leitor. Esse é o papel do aluno que se predispõe a analisar e interpretar um texto literário. Não existe uma significação pronta. Ela é um processo de construção. E os valores, a ética, o posicionamento crítico e ideológico por trás de um texto pode tanto ser assumido por mim, leitor, ou refutado. Daí a riqueza com o trabalho da literatura em sala de aula. E a importância que esse trabalho tem na formação do aluno como cidadão. Porque trazendo a arte, trazendo a literatura para o universo do aluno, nós estamos possibilitando a ele ter acesso ao patrimônio cultural mais requintado produzido pela mente humana. E o direito a esse patrimônio, o direito de ter acesso a esse patrimônio, precisa ser assegurado a todo estudante. O trabalho com literatura é um trabalho que enriquece não só o repertório linguístico, mas o repertório cultural, a posição crítica, o pensamento histórico-social. Há uma infinidade aí de objetivos
e de habilidades que pressupõem a leitura e a interpretação do texto literário. Então, para nós, aqui no Colégio Raízes, trazer essa literatura, trazer os clássicos, né, da literatura de 100, 200, 500, 2000 anos atrás, é resgatar um patrimônio cultural riquíssimo que pertence à sociedade humana. E o aluno, a criança, o adolescente, eles têm direito de ter acesso, conhecer e interpretar esse patrimônio. Se você gostou do vídeo, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho com literatura, as obras que nós trabalhamos aqui no colégio com os nossos alunos, se quiser propor discussões a respeito do campo da literatura e da arte em geral, escreva para nós, compartilhe o nosso vídeo, mande sua mensagem, que nós vamos nos próximos vídeos, nas próximas etapas aí do canal, trazer mais informações sobre a arte literária, discussão sobre livros, autores, estilos e tendências. Tá? Um abraço e obrigado.